O vitiligo é uma condição crônica caracterizada pela perda da pigmentação da pele. Os dados são da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Embora a causa exata ainda seja um objeto de estudos, o cenário terapêutico vive um momento considerado otimista. É a chegada de novos medicamentos quem provoca esse otimismo, prometendo um controle mais eficaz e a repigmentação das áreas afetadas. Sobre esse assunto, na linha conosco, como especialista para conversar com o ouvinte do Manhã Bandeirantes, está o Dr. Gustavo Novaes, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor Gustavo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É um assunto de extrema importância e a gente está vivendo aí um momento bem interessante de mudança nos tratamentos aí do vitiligo. Quais são esses medicamentos e qual o caminho para que ele entre em prática? Ainda há estudos a serem praticados. O que já foi possível observar desse avanço da ciência em relação ao vitiligo, doutor? Legal, então, bom, vamos lá. Eu acho legal também a gente definir um pouco primeiro o que é o vitiligo, né? Então, o vitiligo é uma doença autoimune, tá? Isso aí já é bem estabelecido e bem conhecido. Então, o próprio sistema imunológico dos pacientes atacam as células que dão pigmentação para a pele, né? Então, por isso o desenvolvimento dessas manchas brancas. E essas manchas brancas, apesar de ser uma doença que não gera uma questão assim, né, mais impacto mais importante para a saúde física, gera, porém, uma questão aí para a parte emocional, né, é importante, tem um impacto muito importante do ponto de vista psicológico para esses pacientes que sofrem um estigma aí com a doença por causa das manchas, certo? Ela não é contagiosa e isso é uma coisa muito importante aí da gente pontuar. A gente já tem disponível diversos tratamentos tradicionais, né? Então, vou dar exemplo aqui com pomadas à base de corticoide, né? Pomadas com imunomoduladores, que vão reduzir esse ataque das células contra o pigmento da pele. A fototerapia também é um tratamento já tradicional. O que está acontecendo é que estão surgindo medicações novas, tá? Tem um nome um pouco diferente, são inibidores da JAK, que é um mecanismo chamado Januskinase, né? Que ele atua, essa estrutura, ela atua como um mensageiro, levando o processo inflamatório que vai causar as manchas. Quando a gente inibe esse mecanismo, você inibe exatamente o processo que causa as manchas brancas na pele. Então, é um tratamento de extrema precisão, tá? Porém, como você perguntou, né, em que fase que a gente está? Então, são necessários ainda liberação de órgãos regulatórios. Aqui no Brasil ainda não está liberado para uso, mas a gente tem um cenário muito positivo, na minha opinião, né? Não significa a cura da doença, não é isso, mas é mais uma opção de tratamento que vem prometendo aí resultados bem interessantes. Nath Luquezzi, estamos conversando com o Dr. Gustavo Novaes, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, doutor. Quando a gente fala em novos tratamentos para vitiligo, quando a gente fala sobre a doença, a gente consegue usar o termo cura? Perfeito, Nath. Isso é importante, então deixar bem pontuado, não se trata da cura do vitiligo, né? O vitiligo é uma doença crônica, tá? E o que a gente está vendo, na minha opinião, é um desenvolvimento de uma nova linha terapêutica, né? Isso é uma coisa que, poxa, é uma oportunidade muito grande de estudo, de desenvolvimento da ciência, para que a gente tenha novas oportunidades, novas opções de tratamento com, de repente, pacientes que não estavam respondendo às outras terapias, ter a oportunidade de usar um novo medicamento, tá? A resposta parece ser bem interessante nos estudos iniciais, mas não se trata da cura, tá? É mais uma forma de tratar o vitiligo que vem se mostrando aí eficiente em vários casos. Doutor, existem algumas doenças que muitas vezes têm características parecidas com as manchas brancas na pele, com a perda da pigmentação. Como a gente pode diferenciar aquela mancha na pele
de uma diferença, por exemplo, do vitiligo para um caso de melasma, para um caso de psoríase, e em que momento a gente pode começar a ficar preocupado com o que aparece no nosso corpo? Perfeito. O vitiligo ele tem uma característica, né, de não gerar normalmente descamação ou manchas avermelhadas, então são manchas bem brancas, né, bem brancas mesmo e sem outras alterações de relevo normalmente, tá? Mas é claro, tem várias condições dermatológicas aí que podem desenvolver manchas semelhantes e dar dúvidas. Então, o diagnóstico do vitiligo, ele realmente precisa ser feito pelo dermatologista. Então, se você perceber lesões, manchas na sua pele, é bastante importante que não tente fazer aí um autodiagnóstico, né? Ou um tratamento, de repente, recomendado por um amigo. Então, é importante passar no médico dermatologista para que seja feito o diagnóstico adequado. De repente, pode ser uma micose, né? O melasma que você citou, ele já causa manchas escuras, né? Então, um pouco diferente. Mas a gente tem outras situações de manchas brancas que podem sugerir ou confundir com o vitiligo, mas de repente não é. Então, o diagnóstico é a primeira etapa do processo. Ter certeza do que você tem. Aí a gente vai definir tratamentos na sequência. Doutor, existem muitos mitos acerca desse tema, e um deles é que o vitiligo ele aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Isso é mito ou verdade? As manchas brancas do vitiligo, elas não têm a proteção que o restante da pele tem da melanina, que ajuda a proteger contra a radiação ultravioleta. Tá? Então, a gente pode dizer que nos locais do vitiligo, se você ficar tomando sol ali na região sem o filtro solar, digamos que aquela região ela é um pouco mais suscetível, sim, a câncer de pele, tá? Mas não câncer em geral no corpo, isso não. Seria mais, na verdade, uma proteção da área esbranquiçada do vitiligo, das manchas do vitiligo, para que não aumente o risco de lesões cancerígenas naquela região. Doutora, minha geração cresceu nos anos 90, cresceu associando diretamente a imagem da doença do vitiligo ao megastar Michael Jackson. De um tempo para cá, a gente vê um trabalho sendo feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, por especialistas como o senhor, para orientar, explicar, trazer informação a respeito do vitiligo. Mas ainda há muito preconceito na nossa sociedade. Quais são os mais comuns, aqueles que, de repente, a pessoa diagnosticada com o vitiligo, ela mesmo carrega como preconceito e que, muitas vezes, os especialistas, numa primeira consulta, num primeiro tratamento, precisam orientar para calma. Deixa eu te explicar direito aquilo que o imaginário popular talvez não tenha permitido que você entendesse sobre o vitiligo. Eu acho que, como você pontuou bem, hoje em dia, eu acho que a gente tem conseguido levar o conhecimento da doença, né, cada vez mais aí para a população. Porque, sim, existem muitos mitos, né, e preconceito mesmo dos pacientes que têm vitiligo. Então, primeiro, não é uma doença contagiosa. Então, isso é uma coisa que a gente vem conseguindo desconstruir, né? Essa é uma informação muito importante, tá? Então, os pacientes com vitiligo, eles podem realizar suas atividades habituais normalmente, sem nenhuma questão de transmissão, e também não gera uma doença interna, né? Não tem nada disso. A questão aí é um impacto realmente na autoestima do paciente, é um impacto psicológico, né? E esse estigma que a doença traz afeta muito realmente a qualidade de vida do paciente por uma questão realmente de autoestima. Então, esses tratamentos, eles visam muito o controle da doença para melhorar essa questão da autoestima. Agora, você imagina, às vezes, o vitiligo pode até mesmo aparecer em crianças. E isso pode gerar um impacto para um adolescente, por exemplo, né? Até mesmo de bullying na escola, né? Que pode ser bastante importante. Doutor, existe alguma correlação do vitiligo por ser uma doença autoimune com outras doenças autoimunes? Esse sujeito está sucinto a desenvolver outras doenças autoimunes ou isso não tem nada a ver? Sim, Nath, existe um risco maior.
né? Uma vez que o paciente tem uma doença autoimune, então a gente tem que investigar sempre que é feito o diagnóstico de vitiligo, se ele não tem anticorpos também autoimunes, por exemplo, para tireoide, né? E fazer alguns exames de provas reumatológicas. Então, sim, a gente precisa fazer essa investigação, mas a maioria dos pacientes com vitiligo não tem outras doenças autoimunes, tá? A maioria não tem. Doutor Gustavo, para a gente finalizar, para quem estiver nos acompanhando, de repente estiver com alguma dúvida em relação a ter ou não o vitiligo, a buscar uma orientação especializada, qual o primeiro passo, qual o primeiro caminho, a quem procurar no surgimento de algumas manchas brancas pela pele? Perfeito. A minha recomendação é que caso você apresente ou alguém na família apresente manchas esbranquiçadas na pele, né, que seja a medida é realmente uma consulta com um médico dermatologista de sua confiança, para que seja feito o diagnóstico apropriado, tá? E para excluir outras condições, né, outras doenças que podem se confundir com o vitiligo, né? E aí sim, estabelecendo o diagnóstico da causa do problema, né, e supondo que seja o vitiligo, não se desesperar, tá? A gente tem várias opções de tratamento já aprovadas e regulamentadas para uso, e a gente tem sim uma perspectiva dos inibidores da JAK vindo aí, vários países já aprovaram o uso, questão de tempo a gente tem disponível aqui no Brasil também, vai ser mais uma opção. É o que a Nath falou, não significa a cura da doença, mas a gente tem mais uma opção terapêutica bastante interessante surgindo aí no futuro. Nós conversamos com o Dr. Gustavo Novaes, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a quem agradecemos muito, doutor, pelas informações, pelas orientações, pela atualização sobre o cenário do vitiligo no Brasil e no mundo e permanecendo com o espaço sempre aberto para novas informações e sempre trazendo atualizações de algo tão importante na nossa sociedade. Um grande abraço para você, uma ótima semana, bom trabalho, senhor e toda a sua equipe, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Um abraço, um bom dia. 10h56, um rápido intervalo.